Quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. A união de liderança e lealdade. Nós vamos falar disto, com certeza. Por quê? Infelizmente, continuamos aí nesta toada de termos que explicar o porquê que alguns influenciadores com pautas diárias ainda tentam politicamente desidratar Tarcísio de Freitas e, por tabela, o nosso glorioso presidente, com projeções futuras, sem fundamento político. Existe sim um trabalho de bastidores da internet que tentam formatar aquela direita limpinha, honesta, decente, sem erro, sem vínculo algum com qualquer um que seja diferente do nosso espectro político, digamos assim. Isso não existe. Em lugar nenhum do mundo existe alguém que seja 100% livre de contato com alguém ideologicamente diferente da gente. Seja no sentido que for. Porque em política, sozinho você não vai a lado nenhum. Temos falado disto constantemente. E eu não gosto, claro, eu acho que ninguém deveria gostar de ficar citando nomes e apontando o dedo, porque cada pessoa tem a responsabilidade e deve assumir o que fala e o que faz, tá? Poderia citar aqui uma dezena, pelo menos, de influenciadores aí, que vocês bem conhecem, que estão detonando sim Tarcísio de Freitas. Mas não posso eu também dizer que estou 100% certo e eles 100% errados. Mas posso apontar meu ponto de vista, que, diferentemente deles, entendo e acredito sim numa fidelidade muito segura entre o nosso ainda presidente e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Simples assim. Uns estão dizendo que o Tarcísio de Freitas sairá candidato à presidência, a presidente, melhor dizendo, em 2026, com o presidente do MDB, Baleia Rossi, como vice. Olha só, né? Outros dizem que será Tarcísio presidente e Kassab vice-presidente. E outros ainda dizem que Kassab será o governador no lugar de Tarcísio, porque ele sairá candidato à presidência do Brasil. Bem, já ouvimos e já lemos algumas manifestações de Tarcísio de Freitas dizendo que ele não pretende sair candidato em 2026. Claro que ele pode mudar de ideia, evidentemente. Mas a única coisa que nós temos com certeza é o que saiu da boca dele. Todo o resto que eu citei até agora é papo que rola na boca de influenciadores que, me desculpem falar a verdade, não possuem base política nenhuma para afirmar o que estão dizendo. Eu sei que alguns vão dizer, Paulo, você quer saber mais que os outros. Não, em hipótese alguma. Mas por quê? Lendo as notícias como eu leio, procurando, fuçando informações como eu procuro, não encontrei um único lugar que afirmasse esta possibilidade. Nunca houve uma palavra de Kassab dizendo que ele quer ser candidato a governador ou quer sair vice de Tarcísio. A mesma coisa de Baleia Rossi, e muito menos do próprio Tarcísio. Portanto, tudo isso é boato, né? E como é boato, a gente não pode ficar dando vida para isto. Mas realmente o sensacionalismo e as teorias de conspiração sempre dão muitos likes, né? E eu muitas vezes me perguntei por que eu mesmo então não usava desse subterfúgio de chamadas sensacionalistas, né, para ganhar likes. Mas facilmente me dava conta de que eu preferia manter a credibilidade do que eu falo. Porque o que eu falo eu não invento. Eu procuro informações. E o dia que for cobrado eu tenho as fontes para dizer onde procurei a informação sobre o que eu disse. Para esses falsos profetas, né, é mais fácil criar narrativas baseadas em suposições que realmente enfiar a cabeça, a cara na informação e aprender um pouquinho mais como funcionam os bastidores da política. Basta olhar no retrovisor e verificar a história política tanto do nosso presidente
como a história política de Tarcísio de Freitas, para saberem, de fato, se eles teriam coragem de virar a casaca. Principalmente um com o outro. Até porque Tarcísio de Freitas não cansa de dizer que sem o nosso presidente ele não existiria politicamente. O que não o torna escravo das decisões do nosso presidente. Ele tem vida própria. Por isso mesmo, eu o admiro muito mais, porque ele mantém a fibra de homem correto. Até o dia que provem o contrário, claro. Mas ele mantém essa fibra de homem, mantém a palavra e a fidelidade com o nosso presidente. Ponto, esse é o recado. Sei que muitos não concordam, acham que Tarcísio é isso e aquilo, mas, digo novamente, provem o contrário, e eu admitirei. O certo é que teremos a grande oportunidade, sim, de marcarmos um território maior em 2026, com a provável vitória da direita conservadora nos pleitos que definirão os novos senadores da República. Né? Mas por mérito da esquerda que vem perdendo votos no Brasil inteiro, que mérito nosso propriamente dito, já que existe aí essa trupe tentando rachar o partido, rachar a nossa direita. Ao invés de juntar, de unir, não, estão dividindo, querendo a direita diet, limpinha, né? Que perde de pé. Não fosse isso, com certeza todos nós encontraríamos meios de aumentar o número de senadores por méritos nossos. Mas felizmente para nós, a esquerda por si só está derretendo. E eu vou explicar isso por quê. Eu vou explicar isso para vocês. Certo é que com o aumento de senadores, caso realmente isto ocorra, poderemos nos armar melhor contra as pautas contrárias ao conservadorismo. Mesmo sabendo que nós lutamos não somente dentro do Congresso Nacional, mas também contra a Corte Maior do Brasil. Não vou entrar no mérito de uma vitória presidencial por dois motivos. Não sabemos se o maior líder da direita no Brasil conseguirá recuperar seus direitos políticos ou não. E nesse caso, não sabemos de fato quem sairá candidato para representar a direita. A meu ver, penso que não será Tarcísio de Freitas, pois ele é gato escaldado para entrar nesta empreitada agora, sabendo que poderá se reeleger a governador por mais 4 anos, e depois ter um cenário muito mais claro para sair candidato à presidência. Mas falarei, digamos, mais sobre isso no final do vídeo. Porque agora eu queria dizer o seguinte: muito se discute nos dias de hoje sobre a direita, sobre a esquerda, sobre o centrão, e parece que o assunto passou a fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, não se fala em outra coisa, gostemos ou não. Mas se alguém acha que isto é um debate sem causa, está enganado. Assim como eu também estive muito tempo. Lendo um artigo muito interessante hoje, eu descobri que quem está de fato mudando não é a direita, mas sim a esquerda. Pois ela, mais do que ninguém, é quem se aproxima do tal centrão, aquele grupo ensaboado, e perfumado, que quer estar em todos os espectros políticos. Ou num sistema que caracteriza e classifica diferentes posições políticas em relação umas às outras. E não é só no Brasil, hein? Mundo afora. Podem prestar atenção que nas últimas eleições europeias, nós comentamos inclusive aqui, a esquerda perdeu muito, a esquerda mundial perdeu muito. Houve um aumento significativo da direita, mundo afora. Assim como aconteceu agora nesse primeiro turno nos pleitos municipais. A esquerda foi amplamente derrotada. A direita teve um aumento de vencedores. Por quê? Porque a esquerda por si só está perdendo valor, perdendo identidade e, obviamente, perdendo influência. Essa nova esquerda que está surgindo, aquela que quer se aproximar do centrão,
está se distanciando de bandeiras tradicionais do marxismo, por exemplo, como a revolução pela qual a classe operária toma para si os meios de produção, né? Como luta de classes e o fim da propriedade privada. Claro que esse sonho ainda existe na cabeça deles, mas deixou de ser as pautas principais da esquerda. Atualmente, o ideal da esquerda não é mais uma sociedade sem classes, todos iguais, né? Mas sim o liberal progressismo. Esse é a nova esquerda, com cara de centro-direita, né? E não mais os velhos sonhos de Marx. Não que eles tenham sido deixados de lado, como eu disse agora há pouco, mas porque é necessário procurar outros meios para atingir seus objetivos. A esquerda tem que se renovar. E como se renovar? Usando, sim, o verde e amarelo, usando o azul, se dizendo centro-esquerda e não tão esquerda. Uns se dizendo que precisam se aproximar do centrão. Esse é o novo modus operandi da esquerda. E com isso, eles podem enganar muito mais as pessoas. Um traço marcante da nossa época é a aliança entre a esquerda e as elites financeiras, tanto nacionais como internacionais, que buscavam e buscam uma nova forma de hegemonia global. E como exemplo, basta ver aí o volume de dinheiro de fundações como a de George Soros, esparramados anualmente para as ONGs, todas progressistas, no Brasil e mundo afora. Vocês irão se lembrar que antes do maior líder do PT, né, também só tem um, antes dele chegar à presidência pela primeira vez, isso em outubro de 2002, ele já havia tentado sair presidente por 3 vezes, sem sucesso, perdeu as 3. Pois defendia justamente essas pautas muito claras de Marx. Ele era visto pela classe produtiva, por banqueiros e empresários, como alguém a serviço de longe, né? Porque claramente ele se dizia contra o proletariado, a propriedade privada e etc. Que sempre desagradou as elites brasileiras de mundo afora. Para chegar à presidência, o que ele precisou fazer? Mudou seu discurso. Se aproximou dos empresários, dos banqueiros e até colocou como vice-presidente o empresário mineiro do ramo têxtil, o José Alencar, que vocês se lembram. E com isto, conseguiu ser eleito. Mas falando especificamente do tal liberal progressismo de agora, eis que ele surge como um sentido de defesa da democracia. Essa frase, defesa da democracia, virou moda no Brasil e vocês podem prestar atenção. Todo mundo em defesa da democracia. Os ministros do Supremo, defesa da democracia. Isso se fala a todo momento. E também do Estado Democrático de Direito. Desde que não haja espaço, evidentemente, para uma verdadeira oposição. Não pode ter oposição. Que é, invariavelmente, desqualificada ou mesmo criminalizada como a direita brasileira, a extrema-direita brasileira. Pleitos livres, pluralismo político que propicia a existência de dezenas de partidos políticos e liberdade de expressão são assim todos relativizados. Com isto, determinados políticos são impedidos de concorrer. O pluralismo se limita a uma janela ideológica que começa da extrema esquerda e termina na centro-direita. Eles gostam de dizer centro-direita. Ele não é de esquerda, é centro-direita. Né? Entendam como quiser. Mas a censura é naturalizada e até vendida como necessária para, segundo eles, preservar a democracia. Aos poucos, toda dissidência, ou os do contra, como nós, é silenciada, é reprimida.
inclusive por meio do controle de regulação das informações e opiniões que podem circular nas redes sociais. Vale tudo para recivilizar o país. No lugar do fim da exploração dos pobres pelos ricos, o liberal progressismo propõe bandeiras muito vagas, como a justiça social, que tem a vantagem de fazer o rico de esquerda, se sentir virtuoso, se sentir nobre. Porque todo rico de esquerda é aquele que defende a luta social pelos mais pobres. Né? Mas como diz lá o jornalista Luciano Trigo, da Gazeta do Povo, o sujeito, o rico de esquerda, nunca entrou em um ônibus lotado, cheio, e no fundo tem nojo dos pobres, com quem prefere evitar qualquer convívio. Mas se considera um justiceiro social só porque vota no PT ou no PSOL. Ele se considera um ativista ambiental de causas sociais. A mesma dinâmica se aplica a todas as bandeiras hoje percebidas como sendo de esquerda. Esse mesmo sujeito, esse rico de esquerda, né, antes de viajar para o Brasil, viaja para a Europa. E de primeira classe. Para gastar em uma única tarde, por exemplo, num shopping, mais do que paga de salário para sua doméstica. Mas, como ele vota em candidatos do PT e do PSOL, o que ele faz? Ele defende causas ideológicas. Ele se sente virtuoso na esquerda. E ainda lamenta que sua empregada doméstica seja evangélica e fascista. Bem, voltando aí a falar da marcação cerrada contra a nossa direita raiz, e tudo isso que eu disse até agora, é justamente para mostrar que existe sim uma mudança de visão política no Brasil. Esta divisão esquerda-direita vai desaparecer, vai virar tudo centro, tudo centrão, como eu já disse há poucos dias, tudo vai virar um grande centrão, coisa que vai fazer com que ninguém consiga fazer política de forma independente, simples assim. Agora, essa marcação mais especificamente sobre os descobridores da direita diet, né? Não podemos nos aproximar do centrão. Segundo eles, não, se aproximar do centrão é trair as pautas conservadoras. Não podemos, em hipótese alguma, dar apoio a Davi Alcolumbre. Que é isso? Não podemos conversar com Kassab. Não podemos nos encontrar com Temer. Seja lá quem for. Sendo do outro lado, somos impedidos. Porque somos somente nós e mais ninguém. É bonito, realmente, né? É até poético, digamos, essa posição. Pois, moralmente falando, é o que deveríamos fazer, de fato, claro. Moralmente falando, não deveríamos ter nenhum tipo de contato com alguém que tem uma ideologia tão diferente da nossa. Com políticos que sabemos ter um caráter duvidoso, uma moral muito baixa e com um pensamento totalmente oposto dos conservadores. Mas e depois? Como que fica? Ficarmos isolados no parlamento não nos interessa em nada. Não nos ajuda em absolutamente nada. Pois somos a minoria nos votos. E nada ganharemos no debate político. Essas pessoas da direita diet acham que sabem mais do que pessoas como o nosso presidente, que passou 30 anos praticamente dentro do parlamento e 4 anos como presidente. Eles acham que sabem mais porque tem 1 milhão de seguidores, ganham likes. Mas isso não os torna conhecedores profundos da política. Muito pelo contrário. Assim como eu, eles também procuram notícias nos jornais, notícias nas redes sociais para fazer seus vídeos. E cada um faz do seu jeito. Né?
Mas certamente eles não sabem da missa a metade para ficar apontando o dedo, chamando Tarcísio de Freitas de traidor, de esquerdista, disso, daquilo, de ficar chamando o nosso presidente de frouxo, porque abandonou o povo e foi para os Estados Unidos, sem saber como funcionam as coisas. Para vermos passar pautas dos nossos interesses dentro do parlamento, temos sim que costurar acordos com os desafetos. Ou morrer na praia. É só escolher o que é melhor para nós. O que não podemos é condenar sem provas, sem fundamento, pessoas que temos como liderança. Sim, porque depois do nosso presidente, o maior líder da direita é sim Tarcísio de Freitas. Não só pelo que ele já fez, como pelo que ele faz. E pelo cargo que ocupa, que é governador do estado mais rico do Brasil. E que deixou, na prática, provas de que é sim conservador. Tem família, né? Defende pautas conservadoras, não defende pautas de esquerda. Então por que apontar o dedo para ele? Só porque aquele que caiu de paraquedas como novo líder da direita tomou na testa? Estão com raivinha? Estão chateadinhos? Como eu disse há 2 vídeos atrás, vamos pedir apoio para ele em 2026 e deixem o mito de lado para ver o que acontece. Simples assim. Temos que ficar atentos. A política ela é muito engenhosa e muito traiçoeira também. Está aí nas manchetes hoje que o Lira já considera pautar as PECs que vão travar as ações do STF. Quem não vê que ele precisa do apoio para emplacar um nome dele como presidente da Câmara? Está na cara. Não precisamos fazer força, senão ele já teria colocado essas PECs para andar há muito mais tempo. E outra, se dermos apoio para ele, quem é que garante que essa PEC vai adiante? Ninguém sabe. Não podemos, então, levar adiante ideias instantâneas, né? Ufanistas, com aquelas manchetes sensacionalistas, chamando qualquer um que seja por adjetivos sem prova. Quando temos provas, podemos falar sim, apontar o dedo sim. Fora isso, me desculpem, estão atacando quem não deve. Depois, não venham chorar o leite derramado. Simples assim, porque a direita já mostrou que é muito boa em cancelamento. Esses influenciadores, quando começarem a perceber que estão sendo cancelados, ou vão mudar o nome de seus canais, ou vão, né, pedir desculpas com a maior cara de pau. Simples assim. Ou então já estão gostando de sentir o gostinho de algum apoio da esquerda. Não é possível. Então era isso que eu queria dizer para vocês, que temos que sempre procurar estudar mais a fundo. É o que eu tento trazer aqui para vocês, não somente as notícias do dia, mas tentar abrir um pouco a ideia de todos, assim como eu abro a minha quando eu vejo boas matérias nos jornais, nos sites, no YouTube. Nós temos que procurar boas informações antes de seguirmos cegamente influenciadores. Ninguém influencia ninguém se a pessoa não quiser ser influenciada. Eu detesto esse nome, influenciador. Eu não influencio ninguém. Eu passo minhas ideias, acredite e goste. E gosta quem quer. Não? É assim que tem que ser. Simplesmente um canal de informação. Nada além disso. Nem melhor nem pior que qualquer outro. Tá? Era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aí o like, se inscreva no canal, ajude, dê apoio, dê força para que a gente continue vivos na internet, claro, né? E pedindo a Deus que nos dê força e paciência para suportar tudo que está acontecendo com o nosso Brasil. Desejo a todos vocês muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, com o próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.